Olá, minha gente. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais um jogo de Sudoku. Muito bem. Vamos lá? Vamos tirar nossas dúvidas. Jogo fantástico. E consta, como nós podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados grandes. Dentro dele tem 9 quadrados menores também. Portanto, eu vou ter do número 1 até o número 9. 10, 11 em diante eu não tenho. Ótimo. Eu não posso repetir um número nesse quadrado grande. Não posso repetir na linha. E não posso repetir na coluna. Ok? Não posso repetir. Muito bem. Eu gosto, né, de fazer aqui no cantinho, os números que eu estou me propondo a pôr. Não ponho definitivo, vocês vão ver que eu vou testando para depois, se der ou não, pôr definitivo. Muito bem. Vamos começar com esse aqui, ó. Esse número, quadradinho aqui. Aí eu pergunto para vocês, posso pôr o número 1? Vamos ver, professor. No quadrado grande, sim, não tem número 1. Na linha também não tem número 1. E na coluna também número 1. Então o que eu faço? Eu ponho aqui no cantinho, ó. Já não saio marcando direto. Depois, se você errar a marcação, depois tudo bem, você corrige. Dá para fazer isso. Só que daí fica mais demorado, você vai ter que testar melhor os números. Posso pôr o número 2 aqui, ó, pelo quadrado grande? Não, tem aqui. O número 3 também não. E o número 4, vou ver? No quadrado grande não tem, posso. Na linha não tem e na coluna não tem, ó, já tenho duas opções. Então, regra, certeza do Sudoku. Não saia marcando. Depois você vai se arrepender um pouquinho. Posso pôr o número 5 aqui? Vamos lá, me ajuda, gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, ó, já são 3 opções. 1, 4 e 5. Posso pôr o número 6 aqui? Não. E o 7? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. Tá vendo? E o 8? Vamos ver. Desculpe, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim, número 8. E pela coluna, também o número 8. E o 9, não. Olha as 4 opções, minha gente. 1, 4, 5 e 8. Muita opção, né? Então, que bom que a gente não marcou com tudo. Vamos ver esse daqui, minha gente. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente, pelo quadrado grande? Pode. Mas pela linha, não. E o número 2? Não. E o número 3? Não. E o número 4? Não. E o número 5? Não. E o número 6? Não. E o número 7? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então, vou pôr o 7 aqui, no cantinho. E o número 8, vamos ver? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Já são 2 números, 7 e 8. Número 9, não. Então, vamos lá, minha gente. Vamos continuar aqui, nesse quadrado aqui. Número 1 eu posso pôr aqui. Vamos ver pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, sim. Pelo jeito vai dar bastante opção esse daqui, hein, minha gente? Vai dar bastante opção. E o número 2? Não. 3, não. E o 4 aqui pode pelo quadrado grande? Sim. Pela linha, sim. Pela coluna, sim. Já são 2 opções. E o número 5? Me ajuda aqui, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não.
E o número 6? Não. E o 7? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Já são 3 opções. E o número 8? Vamos lá, minha gente. Participa. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Novamente, minha gente. Esse joguinho aí... Vamos ver. Vamos apostar ainda que é fácil. E o 9 já está aqui, não. Então vamos fazer esse próximo aqui. Esse de baixo, vamos fazer todos os 3 aqui. Depois a gente pula para o do meio, fica mais fácil. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Dá uma olhada. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. O número 2, eu posso? Vamos dar uma olhada no 2 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o número 3, eu posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Já tem o 2 e o 3 ali. 4, não. 5, eu posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Eu posso. E o 6, eu posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7 pode, 8 pode, 9 pode. Então ficou 2, 3, 5, 6. Bastante opção, né, minha gente? Vamos lá. Vamos começar nesse quadradinho aqui. Posso pôr o número aqui, minha gente? Dá uma olhada. Olha bem. Pelo quadrado grande, sim. Né? Pela linha, não. Muito bem. Posso pôr o número 2 aqui, minha gente? Pode pôr? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, sim. O 2 pode. E o 3 pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. O 4, não. E o 5 pode por aqui? Pelo quadrado grande, sim. E pela linha também, sim. Então, na coluna também, sim. E o 6, minha gente? Me ajuda lá. O 6 pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7? Não, não e não. Então ficou 2, 5 e 6. Esse jogo acho que... Vamos lá, vamos continuar. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Dá uma olhada. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 1 pode. E o 2 pode, minha gente? Dá uma olhada. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Opa! E o 3? 3, não. 4, não. E o 5? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 5. E o 6 aqui, minha gente, me ajuda lá. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7 não, 8 não e 9 não. Opa, 4 opções. 1, 2, 5 e 6, minha gente. Beleza. Então vamos ver esse quadrado aqui. Vamos, vizinho aqui. Posso pôr o número 1 aqui? Me ajuda, minha gente. Pelo quadrado grande pode. Pela linha pode. E pela coluna pode, número 1 aqui. E o 2? O 2 pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 3 pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não pode. 4 não pode. E o 5, posso pôr aqui o 5, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 6, posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim.
E pela coluna, sim. 7 não, 8 não e 9 não. Também 4 opções. Esse jogo acho que é um pouquinho mais do que fácil. Já está quase beirando o médio. Vamos continuar na dificuldade, né? E aqui, minha gente, nesse quadrado aqui, o 1 você pode? Pelo quadrado grande posso, professor. Pela linha não. E o 2 eu posso? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim. E pela coluna eu posso o 2. E o 3, vamos ver aqui, pelo quadrado grande sim. Pela linha eu posso, mas pela coluna não. 4 não. E o 5 pode? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim. E pela coluna sim. Já tenho 2 e 5. 6 eu posso aqui, o 6 aqui. Pelo quadrado grande pode. Pela linha pode. E pela coluna também pode. 7 não, 8 não e 9 não. Ali ficou então 2, 5 e 6. 3 opções. Tem mais um nesse quadrado? Não. Então vamos fazer esse daqui? Vamos lá, minha gente. Me ajuda aqui, minha gente. Ali está bem visível, hein? Está bem visível, não tá? 1 não posso. E o 2 aqui eu posso? Pelo quadrado grande você pode. Pela linha pode. E pela coluna pode o 2. O 3 não, o 4 não e o 5 não. E o 6 eu posso? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim. E pela coluna sim. Já tenho duas opções. 2 e 6. 7 eu posso pôr aqui, minha gente? Posso pôr o 7? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim, pela coluna também sim. 7 posso. E o 8 eu posso, minha gente? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim. E pela coluna também sim. Ufa, quer ver que o 9 pode também? E o 9 posso? Pelo quadrado grande sim. Pela linha sim, pela coluna sim. É o maior que tem, minha gente. 1, 2, 3, 4, 5 opções. Ah, 5 opções, minha gente. É coisa, tem opção ali, hein? Não se preocupe que quando tem muita opção, deixa eu conversar com você. Quando tem muita opção, acontece o seguinte, digamos eu tenho bastante opção 3. Depois que eu derrubo num, faço num quadradinho, tenho 3 aqui, automaticamente eu tiro os outros 2, porque ele não pode entrar em mais quadradinhos. Então, ter muitas opções é complicado e, ao mesmo tempo, ajuda, tá? Então, não se preocupe. Vamos firme, vamos continuar? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos fazer esse quadradinho aqui? Vamos lá. Posso pôr o número 1 aqui? Não. E o 2? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então, posso pôr o número 2. O 3 não, o 4 não e o 5 não. E o 6 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, pode. Pela linha, pode e pela coluna. Então, ficou duas opções, minha gente. Ficou o 2 e o número 6. Vamos ver se o 7 pode? Pelo quadrado grande, o 7 pode. Pela linha, não. 7 não pode, 8 não pode, 9 não pode. Ficou, então, o 2 e o 6. Vamos ver esse quadradinho aqui, minha gente? Posso pôr o número 1? Não, professor. O 2 eu posso pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Esse jogo, definitivamente, para mim, é dificuldade média. E o 3 não, o 4 não, o 5 não. E o 6? Pelo quadrado grande, sim.
Pela linha sim e pela coluna também sim. Ó, já temos duplicidade, 2, 6, 2, 6. E o 7, minha gente, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Já temos 3 opções. 3. 8 pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 9, minha gente? O 9 pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Minha nossa, mais um com duplicidade. 2, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5 opção. Muito bem, vamos lá. Vamos começar com esse daqui, minha gente. Posso pôr o número 1? Não, professor. E o 2? Bom, pelo quadrado grande, sim. Que mais? Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 2 eu posso. O 3 não, o 4 não e o 5 não. Ok? E o 6? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 6 eu posso. E o 7, minha gente? Me ajude lá. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, o 7. E o 8, me ajuda lá, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 8 também pode. E o 9, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. O 9 pela linha, sim. E o 9 pela coluna, não. Não pode. Então ficou 2, 6, 7 e 8. 4 opções. E para fechar esse quadradinho aqui, tá bom? Vamos nessa? O 1 não posso. E o 2? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, eu posso. 3 não, 4 não, 5 não. O 6 eu posso aqui pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna eu posso 6. O 7 eu posso, minha gente? Me ajuda aqui, o 7 pode aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Já tenho 3 opções. Vamos lá. E o 8? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E já estou vendo que o 9 não. Então tem 1, 2, 3, 4 opções. Vamos nessa? Vamos continuar. Vamos fazer esse daqui? Tá aqui do ladinho, depois a gente sobe. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Não, professor, tá aqui. E o 2, posso pelo quadrado grande? Sim. Pela linha? Sim. E pela coluna pode, ó, que beleza. O 3 eu posso? Vamos dar uma olhada no 3 aqui, minha gente? Não. 4 aqui eu posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. 5 posso aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 6, minha gente? O 6 eu posso aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7 não, 8 não. E 9 não. Tá ali, beleza? Beleza. Minha gente, no final, se der muitos faltando, há uma regra, eu posso fazer por aproximação. Aqueles números que eu menos tenho chance de errar. Muito bem, mas vamos apostar que vai aparecer ainda. Até agora não apareceu nenhum. Vamos fazer esse daqui, ó, no meio. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Não. E o 2?
Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 3, não. E o 4 aqui? Não. E o 5 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, o 5 pode. E aí o 6? O 6 eu posso? Aqui, minha gente, 6. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7 não. 8 não. Muito bem. 7 não, 8 não. E o 9? O 9 também não. Espera aí, minha gente. Por que naquela hora eu disse sim e não pus aqui? O 2 eu posso, né? Sim, deixa eu até confirmar. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E exatamente, eu disse sim e não marquei. Muito bem, vamos fazer esse outro aqui, ó. Vamos lá? Número 1 não posso. E o 2, dessa vez, se puder, vamos marcar. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Eu apaguei aquela hora e esqueci de marcar. Foi isso. Apaguei aquele pontinho e esqueci de marcar. E o 3, não. E o 4 aqui? Pelo quadrado grande, sim, né? Pela linha, sim. E pela coluna, o 4 também. E o 5, minha gente, pode pôr aqui pelo quadrado grande, sim, mas pela linha não. E o 6 pode pôr aqui pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim, e pela coluna, sim. Já tenho 3 opções, 2, 4 e 6. 7 não e 8 não. E o 9, posso pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim, e pela coluna, não. Então ficou 2, 4 e 6. Vamos fazer esse outro menino aqui? Posso marcar o número 1 aqui? Não, professor, está aqui. E o 2, vamos ver? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, não. Pela coluna, sim, também. Muito bem. 3 não. E o 4 posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E o 5 aqui eu posso? Pelo quadrado grande, você pode. Pela linha, o 5 também. E pela coluna, o 5 também. E o 6? Posso o 6, minha gente? Dá uma olhada. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, também sim. 7 não pode, 8 não pode. E o 9? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, também sim. Tenho 4 opções ali. Desse quadrado, que deu o maior número foi ali. E agora vamos encerrar aqui com esse aqui. Número 1 não posso. Ao vizinho aqui. Número 2, minha gente. Pelo quadrado grande, o senhor pode. Pela linha, pode. E pela coluna, pode. Esse 2 está parecendo um monte, hein? Bom que no momento que tirar um deles, cai o resto. O 3, não. O 4 aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, o 4 pode. O 4 ali pode. O 5 aqui, minha gente, não. O 6 aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, também sim. 7 não e 8 não. 8 eu posso aqui? 8 não. O 9 eu posso aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Novamente, 4 opções ali. Esse joguinho tá que tá. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui.
Posso pôr o número 1 aqui? Não, professor, está aqui. E o 2 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, você pode. 3 não. 4 não. E o 5? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 6. O 6. O 6. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E pela coluna, não. 7 não, 8 não aqui. E 9 não aqui. Então ficou 2, 5 e 6. Posso pôr o número 1 aqui? Não. Número 2 aqui pode? Pelo quadrado grande. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E pela coluna, pela linha, sim. E pela coluna, também, sim. Então, 2 aqui. Posso pôr o número 3 aqui? O 4, eu posso pôr o 4 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Posso pôr o número 5 aqui? Pelo quadrado grande, não. Pelo quadrado grande, não. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Estou dando um tempo para vocês raciocinarem, fazendo mais lento. Posso pôr o número 6 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7, minha gente? Aqui. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Mas pela coluna, não. 8 não e 9 não. 4 opções. Esse joguinho promete, minha gente, promete. Vão ter que fazer muito por aproximação. Com certeza, sim. Só se der uma virada. Se não, até agora não fizemos um. Eu tô louquinho de vontade de gastar esse amarelo aqui e não consigo. Deixa aqui em cima, calma. Vamos lá. Me ajudem lá. Posso pôr o número 1 aqui? Não. O 2 eu posso pelo quadrado grande? Sim. Pela linha? Sim. E pela coluna? Sim. O 2. E o 3, minha gente? O 3 eu posso? Vamos ver? Pelo quadrado grande, não. O 5, o 4 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim, professor. Mas pela coluna, não. O 5, não. E o 6, professor? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então já ficou 2 e 6 ali. Vamos lá. Ó, tem 6 aqui, 6 ali. Tudo bem. Dá uma olhadinha aqui. E o 7, eu posso pôr aqui o 7? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna. Já tenho 3 opções ali. 2, 6 e 7. 8 não, 9 não. Vamos ver esse negócio aqui? Esse quadradinho aqui? Vamos lá? 1 eu posso? Não. 2 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande? Sim. E o 2 aqui? Pelo quadrado grande, sim. E o 2 aqui? Pela linha, pode. E pela coluna? Também pode. Ah, será que é o 2 aqui?
Será que está nascendo um 2 ali? Não sei. O que você acha? E o 3? Aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E o 4? Não. 5, não. E o 6 aqui? Vamos ver, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7, minha gente, o que vocês acham? O 7 pode? Pelo quadrado grande, sim, professor. Pela linha, não. 8 também não. E 9 também não. Ficou 2 e 6. 2 aqui em cima e 6 aqui embaixo. Bom, não vou chutar ainda. Vamos fazer esse outro aqui, minha gente. Vamos lá. 1, já vi que não. E o 2? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 2. O 3? Não e não. E o 4 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. Aqui. E o 5 aqui, minha gente? O 5 você pode pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. Tá vendo? E o 6 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, minha gente. Olha só. E o 7 aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, também sim. Tá? O 8, não, e 9, não. Muito bem. Vamos fazer esse cara aqui? Vamos ver se nós levamos sorte aqui? Vamos lá. Número 1, não. Opa, começamos bem. O 2, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. Tá vendo? Pela linha, não. O 3 aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. E o 4, não. E o 5, não. E o 6, não. E o 7, vamos ver? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 8, pelo quadrado grande, sim. 8 pela linha, sim. E 8 pela coluna, também sim. E o 9, não. Então ficou duas opções, 7 e 8. Calma. Nós vamos encontrar. Olha a duplicidade aqui. Se aqui for 8, aqui será 7. Se aqui for 7, aqui vai ser 8. Automaticamente elimina. Aqui vai dizer, vai ser aquele último quadradinho lá. Aquele último quadradinho. Vamos fazer só de curiosidade aqui. Desculpa dar as costas aí, minha gente. Vamos ver se é verdade aqui. Aqui, ó. Vamos fazer. Depois nós voltamos e terminando aqueles lá. Vamos lá. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. O número 2 eu posso pôr aqui pelo quadrado grande? Sim. Não, pela linha. O número 3 eu posso pôr aqui, minha gente? O 3 pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Ó. 3. E o 4 aqui, minha gente? O 4 pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. 5 não, 6 não, 7 não. E o 8 aqui eu posso pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, não. Não ajudou muita coisa, né, minha gente? 3 e 8, 8, 8. 8, 8, 8. Eliminando um 8. Vamos continuar. E o 9, não. Será que ajudou em alguma coisa, minha gente? Vamos ver se ajudou em alguma coisa aqui. Aquele 3 e 8 lá. Veja, eu só tenho 3 lá. Tenho 3 aqui? Não.
3 aqui, não. Se eu tenho 3 lá, eu tenho mais chance de errar com o 8. O 3 menos chance. Porque eu tenho 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, com certeza, será quem lá? O 3, né? Eu vou ter menos chance de errar. Então, vamos pôr o 3 aqui. Muito bem, põe o 3 aqui. Agora eu vou usar os giz amarelo. Tá vendo o 3 ali? Se eu pus o 3 aqui, não ajudou. Porque aqui é 7, 8, 7, 8. Não dá para ainda arriscar. Mas já vi que o primeiro número já saiu, é o 3. Tá? Com certeza o 8, o 8, o 8 não seria. Mas ficou ainda a duplicidade, 7, 8, 7, 8. Então não vamos arriscar mais. Tá bom, já sabemos que lá é 3, não tem o que duvidar. Então vamos fazer esse quadrado. Não, ó, pulei aqui, ó, não fiz aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, minha gente. Posso pôr 1 aqui? Vamos ver pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 1 pode. O 2 posso pôr aqui, minha gente, o 2? Não, nem o 3. O 4 aqui, posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. O 5 posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, sim. O 5. O 6, não. Então, o 5, sim. O que eu perguntei e não marquei. Não marquei. O 6, não. E o 7, não. E o 8, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Puxa. Como tá aparecendo esse 8, né? 8, 8, 8. 1 e 1. 5 eu tenho chance aqui e aqui, mas aqui não, ó. Opa! Se 5 é um bom amigo. Eu só tenho 2 vezes chance de errar. Vamos continuar. 9, não. Vamos ver aqui. Posso pôr o número 1? Me ajuda aqui, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 1 pode. Olha, tem 1, 1, 1, 1. Não dá para brincar com esse 1, hein? Esse 8 aqui, minha gente, esse 8 aqui. Não vou fazer isso, porque então eu poderia marcar o 7, menos chance ainda de errar. Não, mas tem 7 aqui. Então deixa assim. Número 2 aqui, não. 3, não. 4, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. 5, não. 6, não. 7 aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 1 e 7. 8 aqui, minha gente, 8. Pelo quadrado grande, não. Pela linha, não. E pela coluna, não tem. 9 não pode. Né? Esse joguinho aí vai dar o que falar. Só eliminamos um número até agora, minha gente. É só até agora um. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos ver ele. Posso pôr o número aqui? 1? Não. E o 2, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, o 2. O 3 já estou vendo que não. O 4 não. O 5 não. E o 6, vamos ver? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também o 6 ali. Também é um bom número. E o 7? Pelo quadrado grande, sim. O 7 pela linha, sim. E pela coluna também, sim.
E o 8, minha gente, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Ó, 4. 4 opções. O 9, não. Não. Vamos fazer esse quadradinho aqui, ó? Vamos? Um, pode? Pode um? Não, professor. E o 2, pode o 2? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então o 2 pode. E o 3, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. 4 não, 5 não. E aí o 6, não. E o 7 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E o 8 aqui, minha gente, 8, pode o 8 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Ficou 2 e o 8. E o 9, não. Espera aí, minha gente. Não, 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 não vou arriscar. Eu pensei que só tinha 2 aqui. Aí eu arriscava 2 aqui. Não, não vou fazer isso. Vamos para o próximo quadradinho. Vamos lá? Vamos? Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Não. O 2, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Ó, ainda bem que não arrisquei. 2, 2 e 2. Era bom não arriscar mesmo. Posso pôr o número 3 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 4, pode não, 5 não. E o 6 aqui? Pelo quadrado grande, pela linha, não. O 7, pela linha, não. E o 8, pelo quadrado grande, pode. Pela linha, pode. Pela coluna, não. E o 9? Ficou 2 e 3. 2 e 3. Será que vai aparecer o 3 aqui? Se não aparecer o 3 aqui, minha gente, ó, aqui em cima eu acho que é 3, ó. 2, 2, 3 chances de errar e 3 nenhuma. Só uma, perdão, só tem uma. Vamos fazer esse daqui, minha gente? Posso pôr o número 1 aqui? Não. O número 2 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então, deixa eu fechar. O 2 pode. E o 3, minha gente, agora vai dizer a verdade. Se ele aparecer por aí, não dá para arriscar. Pelo quadrado grande, eu posso pôr o 3, mas não posso aqui. Ó. 4 não posso, 5 não posso. Vamos ver aqui o 6. 6 pelo quadrado grande você pode. O 6 pela linha pode. E o 6 pela coluna também pode. O 7 você pode pôr aqui, minha gente. Dá uma olhada, o 7. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. 8 não pode. E 9. Ficou 2 e 6. Minha gente, sem dúvida alguma, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes para arriscar o 2. Não dá para arriscar o 2, não. Não, não. Mas o 3 pode, não aparece 3 em mais nenhum lugar, minha gente. Não aparece. Então, é 3 ali. Sem dúvida alguma, é 3 ali. Tira 3 de mais algum lugar? Não, não tira 3 de mais lugar nenhum. Então, só ali mesmo e acabou. Mas muito bom, minha gente, muito bom. Ótimo, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Vou pôr aqui, se eu precisar de mais giz aqui. Então, vamos fazer esse último aqui. Vou fazer esse aqui, ó, minha gente. Ó, vou fazer esse aqui. Espera aí, minha gente.
Dá uma olhada aqui, pensando bem nesse 3 aqui, ó. Olha aqui, ó. Um 3 aqui. Não tem mais 3. Tem 2, 2, 2, 2, 2. Ali também eu posso pôr o 3. Com certeza, sim. Não posso pôr? Posso, com certeza, sim. Não tem mais para arriscar. É o 3. Esse 3. Esse 3 está nos ajudando, hein, minha gente? Onde mais tem 3 aqui? Mais ninguém. Mais ninguém. É, o 3 está ajudando, sim. Tá, ele está fazendo a partezinha dele. 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, não dá para arriscar. 5 também não dá, né? Não dá para arriscar. Opa, tem um número aqui que dá para arriscar, ó. Tenho só 4 aqui, ó. Aqui não tem 4, aqui não tem 4, não tem 4, não tem 4. Então, só pode ser o número 4 ali. Não tenha dúvida. Só pode ser o número 4 aqui. Se eu pus o 4 aqui, que não tem 4, não tem 4, tem 4 aqui. Então, esse 4 sai fora aqui de opção. Não é mais opção. 4 não tem aqui, 4 não tem ali. Dá uma olhada aqui. Aqui o 5 tem 3 opções. 2, 2, 9, 6, 2. Aqui não tem muito o que falar, né? 9, 9. Ali não dá para arriscar muita coisa. 6 tem mais. 2 tem, não dá. Não dá para fazer isso. 7, 8. 7, 2, 7 aqui. 7, 8 aqui. 1 também tem bastante opção. Não dá. Não dá. Então vamos pôr o amarelinho de volta aqui. Vamos fazer esse aqui então. Posso pôr, deixa eu pôr o paninho aqui. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Me ajuda lá, vai. Me ajuda. Posso pôr o número 1 aqui? Não, professor. O 2 eu posso? Pelo quadrado grande pode. Pela linha pode. E pela coluna pode pôr o 2 aqui, minha gente. Eu acho que está nascendo ali, não? Meio cedo para dizer. Vamos ver aqui. O 3 não, o 4 não. E o 5 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna. Então, o 2 e 5 são opção. E o 6? Pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, não. O 7 pela coluna, não. E o 8? Pelo quadrado grande, sim. 8 não. E 9 não. Ficou 2 e 5. 2 e 5. Olha o 2 sempre aparecendo, né? Posso pôr o número 1 aqui? Posso, minha gente? Não, professor. E o 2, eu posso pôr aqui pelo quadrado grande? Sim. O 2. Pela linha? Sim. E pela coluna? Sim. Olha o 2 aparecendo aqui, minha gente. Esse 2. Só que aqui... Não, ainda muito cedo para 2. 2, 2. Não. 4, não. E o 5 aqui, minha gente, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Ó, já deu duplicidade, minha gente. 2 e 5, 2 e 5. 6 eu posso pôr aqui pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. 7, não. E 8, não. E 9 não. Ficou duplicidade, 2 e 5. 2 e 5, duplicidade. Eu acho que vai dar aproximação aí nesse um dos quadradinhos. Será que não? Vamos ver aqui. Posso pôr o número 1 aqui? Não. 2 pelo quadrado grande? Sim.
Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 2 você pode. 3 não, 4 não. E o 5? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Triplicidade, não é mais duplicidade. Aqui, aqui, aqui. E o 6, posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. 7, não. E o 8, posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 8. Muito bem, o 8. E o 9, não. O joguinho não tá fácil. Vamos lá, vamos nessa aqui. Talvez melhor com esse quadradinho. Vamos lá, vamos ajudar o professor. Posso pôr o número 1 aqui? Não. Aqui. E o 2? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna. Como tá aparecendo esse 2, né? Minha Nossa Senhora. Então, vamos lá. O 3 não. O 4 não. O 5 não. E o 6, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7? O 7? Pelo quadrado grande, sim. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7. E 8? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. 9, não. Então ficou 2, 6 e 7. 2, 6 e 7. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se apareceu 6 aqui, só vai ficar o 7. Então é o 7 que tem ali. Vamos ver aqui, vamos fazer aqui. Dá uma olhada aqui. Posso pôr o 1 aqui? Não. O 2 pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Quantos 2? 3 não, 4 não. E o 5 aqui você pode pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, não. E o 6 pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 7, agora, vamos tirar dúvida. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Então não dá para chutar, não. Nada de chutar. E o 8, minha gente, pelo quadrado grande, sim. O 8 pela linha, sim. E pela coluna, sim. Não dá para chutar. Tá entendendo? Não dá para chutar. Não dá. Não. E não dá para fazer aproximação, não. Vamos fazer esse daqui, ó. Então, posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Me ajuda. Pode, né, professor? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Pode pôr o número 1 aqui. E o 2, professor? O 2, vamos lá. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 3, não. O 4 aqui, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também, sim. 5, não. 6, não. 7, não. E o 8 aqui, vamos ver? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 4 opções ali. Esse jogo vai ter que ser na base da aproximação mesmo. Não, o que eu menos tenho chance de errar.
Com certeza sim. Com certeza sim. E a gente dá uma olhada aqui, ó. Já vamos preparar o paninho. Tem o 5 só aqui. Aqui não tem 5, aqui. Então, com certeza aqui terá que ser quem? O 5. Ali não tem nem que duvidar, minha gente. Terá que ser o 5. Tá? Se eu ponho o 5 aqui, olha aqui, ó. O 5 sai daqui e sai daqui. O 5 sai daqui. Aí parou também de sair, né? Parou. Ajudou um pouquinho, sim. 2, 6, 2, 6, 2, 6, 7, 7. Aqui não dá para chutar. Não dá para aproximar, não é nem chutar. Aproximar, não dá. Não dá 7, 7, 5, 2. Não dá para fazer mais aproximação. Ou dá? Não, não dá. Não dá para fazer mais aproximação, não. Deixa o amarelinho aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Posso pôr o 1 ali, minha gente? Posso pôr? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 2 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também, sim. O 3, não. O 4 eu posso pôr aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também posso pôr o 4 ali. O 5 não posso, 6, 7 e o 8 posso pôr aqui, minha gente? O que vocês acham? Posso pôr o 8 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim também. 4 opções. O 9, não. É isso aí. Vamos lá na pontinha lá? Me ajudem aqui, minha gente. Esse aqui, ó. Posso pôr o número 1 ali? O que vocês acham? Pelo quadrado grande, sim. O número 1. Pela linha, sim. Pela coluna, não. E o 2 eu posso? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também eu posso pôr o 2 aqui no cantinho. 3 não. 4 não. E o 5? 5 não. 6 não. 7 não. E o 8? Pelo quadrado grande, sim. Pelo quadrado grande. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 2 e 8. E o 9 eu posso pôr aqui? Não. Dá uma olhada, minha gente. Será que lá no canto não é 2? Porque aqui tudo bem, ele tem 1, 2. 1, 2, 3. Mas tenho mais chance de pôr pondo 8 aqui de errado que o 2. Tá? Porque o 2 tem... Tudo bem, tem 3. O 8 também tem 3. Vamos ver aqui. Eu acho que lá é o 2. É o 2. E se eu ponho o 2 lá, eu ponho o 8 aqui. Aí tiro 8 e 8 daqui. Vamos ver, vamos devagar. Vamos olhar aqui. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, não. E o 2 aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, não. Então, vamos esperar um pouquinho. 3, não. O 4. O 4 aqui, minha gente, o 4.
O 4 pelo quadrado grande pode. Pela linha pode, pela coluna não. E o 5, não, 6, 7. E o 8 aqui, minha gente, pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, sim. E pela, ó, deu duplicidade. E o 9 não. Espera aí, minha gente. Ainda... Porque se eu ponho o 8 lá em cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4 chances de errar. O 2 também. Mas eu acho que pondo o 2 lá, eu tenho menos chance de errar. Bem menos, bem menos. Deixar aquilo lá, por enquanto deixa lá, tá? Mas ele fecha bem aqui, ó. Tudo bem, deixa para lá. Depois no final a gente volta para lá. Vamos ver aqui, ó. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Não, professor, tá aqui. E o 2, terrível 2. Pode, né? Pela linha pode. E pela coluna, o 2, terrível pode. Também eliminou um, vai eliminar um monte, minha gente. O 3, não, 4 não. E o 5 aqui, minha gente, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. Pela coluna, não. E o 6, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, o 6 pode. Pela coluna, também pode. 2 e 6 ali. Ele... o 2 está... isso aí. Bom, vamos continuar. Aqui, o 7, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 7 pode. O 8, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, 8, sim. E pela coluna, o 8 também, sim. 9 não. Vamos ver esse outro quadrado aqui, minha gente. O 1 posso? Pode. O 2 aqui pode? O 2, vamos ver. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 2 pode. 3 não, 4 não. E o 5 aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. O 5. Pela linha, não. Pela linha, não. 6. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7. 7. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 8. 8 aqui, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna também. E o 9 não. 2, 6, 7, 8. Duplicidade de 4 números, hein, minha gente? Esse jogo eu acho que não é nem mais fácil, nem médio. Ele é difícil. Com certeza difícil. Mas tudo bem, vamos continuar, vamos fazer. Aqui, ó, minha gente, ó. Aqui, ó, tá vendo? Me ajuda aqui, vamos se animar, vamos vencer isso daí. Parece que não, mas nós vai. Posso pôr o 1 aqui? Não. E o 2 aqui eu posso? Pelo quadrado grande pode. Pela linha pode. E pela coluna pode. Olha, aparecendo outra vez o 2 aqui. E o 3 eu posso pôr aqui o 3? Pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, não. Pela linha, não. E o 4, não. E o 5 aqui?
Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, o 5, sim. E pela coluna, também o 5. Tá bom? Também o 5. E o 6 aqui, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. 7, minha gente. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. E o 8, minha gente? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. O 9, não. Minha Nossa Senhora, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Sem dúvida, é um joguinho de nível difícil. Mas vamos lá. Não vamos esmorecer, não, minha gente. Não vamos nessa. Posso pôr o número 1 aqui, minha gente? Posso? Pode, professor. Não posso. O 2, pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. Pela coluna, pela linha, sim. E pela coluna também, sim. O 2 eu posso. 2, 2, 2. 3 não. 4 não. E o 5 aqui pode? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim, minha gente, pode. Posso pôr o número 6 aqui, minha gente? Vamos ver. Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, sim. E pela coluna, sim. Eu estou achando que ali vai bem o número 5. Calma, já vamos raciocinar junto. 7 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela coluna, não. 8 eu posso pôr aqui? Pelo quadrado grande, sim. Pela linha, não. E 9 não. Dá uma olhada ali, minha gente. Vou até pegar o paninho. Ó, eu tenho essa montoeira de números. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o 5, 1, 2. Com certeza aqui é o 5, porque o 2 aqui, se eu puser o 2 aqui, minha gente, eu tenho 1, 2, 3, 4 chances de errar de pôr 2 aqui. O 6, 1, 2, 3, 4 chances de errar. E o 5, só 2. Aqui, nesse quadradinho, com certeza é o 5. Não tenho que duvidar. E se eu ponho o 5 aqui, evidentemente que aqui ele não pode mais entrar. Mais algum lugar? Aqui também não pode entrar. Aí ficou duplicidade aqui, ó. 2 e 6, 2 e 6. 2 e 6. Vamos raciocinar aqui, minha gente. Estou achando que aqui também tem algo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz, minha gente, se eu colocar o 2 e 6, o 2 ou o 6, o 2 ou 6. Porque é a mesma quantia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu acho que vai... Aqui vai o 2 e aqui o 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, o 2. Não, aqui é o 6. E aqui o 2. Vamos ver se vai dar isso. Vou pôr o 2 aqui. O 2 aqui. E o 6 aqui. Vamos ver o 6 aqui.
Eu ponho 2 lá. Terá que ser o 6 aqui. Vamos ver se ajuda agora. Vamos ver aqui. Eu pus o 2 aqui. Portanto, o 2 sai daqui, sai daqui, sai daqui e sai daqui. Onde mais sai? Pus o 6 aqui, saiu 6 aqui, saiu 6 aqui, saiu 6 aqui e saiu 6 aqui. Nessa coluna não pode ter mais 6. Então saiu 6 daqui, saiu 6 daqui e aqui não tem mais 6. Não. Aqui tem que sair o 2, nessa coluna não pode ter 2. Opa, tirando 2 ali em cima, eu só fico com quem? O 8, evidentemente com o 8. Então entra o 8 aqui, aqui não pode ter mais 8. Aí fica só o 7, então fica o 7 aqui. Sai o 7, 8, fica só quem? O 6. O 6. Entra o 6 aqui, não pode ter 6 aqui, então fica quem? O 2. Pronto. Tá vendo como esse jogo é bonito? Depois ele se fecha. Você só tem que prestar atenção. Ele vai automaticamente como duas engrenagens, se fechando. O que mais que eu tenho aqui? Se eu pus o 2 aqui, lá eu tiro o 2 daqui, ó. Deixa eu pôr até esses giz aqui. Eu posso tirar o 2 daqui, ó. Tiro o 2 daqui e tiro o 2 dali. Tá vendo? Não pode ter na coluna mais do 2. Opa, se eu tirei o 2 aqui, ficou quem? O 8 sozinho. Então, o 8. Eu tiro o 8 daqui, só fica o 2. Então, o 2 é aqui. E aqui eu tiro o 2 e o 8. Aqui, ó. O 2 e o 8. 2 e 8. Ah, tiro o 8, tá bem. Com duplicidade, 1 e 4, 1 e 4. Duplicidade. O que mais que eu posso... Ah, tiro o 8 daqui, ó. Tiro o 8 daqui. Muito bem. Se eu tiro o 8 daqui, aqui tem o 7. 7 tem 1, 2, 3 vezes chance de errar. Ah, mas aqui não preciso fazer isso, ó. Presta atenção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o 9 aqui? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. É o 8 aqui. É o 8. Aí fechou a carreira de 9, tá vendo? Se o 8 entra ali, o 8 sai daqui. Sai daqui também. Tá vendo? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Aqui só tenho... Aqui tem... Deixasse 1, eu tenho 1, 2, 3, 4 chances de errar. Se eu deixar o 5, eu só tenho 2. Então, com certeza, será quem? O 5. Muito menos chance de errar. Se eu tiro o 5 dali, eu tiro o 5 daqui. Tem mais alguma coisa para eu tirar aqui? Não. Um e 4. 1 e 4 lá. Não vai dar muita diferença, né? Só que aqui... não vai dar muita diferença. Mas tem 1, 1 e 1. 1 e 1. 4 tem 1, 2, 3. Então tudo indica lá que aqui vai ser o 4. Com certeza menos chance de errar o 4 aqui. Se o 4 entra aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem entra aqui? Ah, o 1. O 1. Só ficou 1 mesmo. Então 1. 1 aqui sai. 1 aqui sai, ó.
Um sai. E aqui ficou só o 7. Então é o 7. E se entra o 7 aqui, aqui é o 4. Tá vendo? Aqui é o 4. Se eu apertasse o 8 aqui. É o 4. Bom, se o 4 aqui, aqui sai o 4, fica quem? 1. 1. Fechou. Ali. O 1 lá em cima. Saiu 1 daqui, ó. Saiu 1. Fica só 2. Se fica só 2, é quem? Só pode ser o 2. Se eu tiro o 2 daqui, fica 1 e 6. Ah, o 2 eu tenho que tirar daqui, então fica só o 5. Tiro o 2 e o 5, fica só o 6 aqui. Tiro o 6 daqui, fica só quem aqui, minha gente? O 1, professor. O 2 eu tiro daqui. O 2 eu tiro daqui, fica só o 8. E tiro o 8 daqui. Tiro o 8 dali. Espera aí. Não dá para fazer isso. Eu tenho, veja aqui, minha gente. 6, 6, 7, 7. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3 de 7. Certo? 3 de 7. 1, 2, 3 de 7. 3 de 6 também. Não é bem por aí. 2 de 6, 2 de 5. Aqui, 5, 5, só o 2. Não, 1, 2, 3. Na verdade, tem mais aí, tem mais chance por aí, minha gente. Me ajuda aqui, tem mais. Com certeza tem mais, tem mais. O 2 ajudou alguma coisa aqui? 1, 2, 3, 4. Aqui só tem uma chance de errar. Então, é o 5. Sim. Posso tirar o 5 daqui. E aqui ficou 4 e 6. 4 e 6. Tenho 6, 6, 6. Então é o 4 aqui. 4 aqui me ajudou alguma coisa? Esse 4 aqui? Não ajudou muita coisa, não. Bom, aqui na linha não ajudou. Na linha realmente não ajudou. Vou ter que... Aproximação aqui. Vamos ver aqui. 1, 2, o 6 aqui, minha gente. 1, 2, 3. 2 aqui. E aqui. Se eu pôr o 2 aqui, eu elimino o 2 aqui, ele vai ficar o 6. Eu ponho o 2 ali. E fica o 6 aqui. Se eu ponho o 2 ali e 6 ali, só fica quem? O 7. Brincadeira não, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é aqui? 1, 2, 3, 4, 5. É o 6 aqui, ó, minha gente, ó. 6 aqui, ó. 6. Ó. Eu tiro o 6 daqui, ó. Tiro o 6 daqui. Se eu tiro o 6 dali, 6 daqui, então tem que ser o 6 aqui, só ficou ele ali, um sozinho ali. Então é o 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. É o 6. Não.
6, 7. É o 7, quase que pus errado. 7 aqui, ó. 7. Ah, aqui, ó. Não, não. Se eu pus o 7 aqui, 7 não pode entrar mais aqui. 7 também não pode entrar mais aqui. Ah. Não, não, não. Espera aí. 7 aqui, mas ele pode entrar aqui, ó. Ele pode. Sai, 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 sai. Ele pode. Ele vai, porque ele é aqui. Muito bem. Eu tenho 7 ali. E agora, 2 e 8 aqui. 2 e 8. 2 e 8, 2. 2 e 8. Ah, mas aqui é 2 e 8 e 7. 2 e 8 só. Então aqui é o 2. Com certeza, o 2 aqui. Se o 2 sair aqui, aqui é o 8. Tá vendo? Ele saiu dali. Ele sai porque... Então é o 8. 8 aqui. O que mais que? Ah, saiu 7 e saiu 8 aqui. Então ficou só quem? O 2. Só o 2 aqui. 7, 8, 2 sai, 7 sai e 8 sai. Então fica só o 9 aqui, ó. 9 aqui, tá vendo? Aqui só 9. Então 9 sai daqui também. Saiu 9, saiu 2, saiu 2. Fica quem aqui? Eu tenho 7 e 8. Mas aqui tanto faz. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é aqui? Tem 1, tem o 2, o 3, o 4, 5, o 6, o 7. Aqui é o 8. Ah, agora ficou fácil. Facinho. 8. E se saiu 8 aqui é o 7. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9. Aqui é o 9, ó. Se aqui é o 9, aqui só pode ser o 7. Deixa eu arrumar com... pode ser o 6. Tinha ali o 6, que 7. Deixa eu arrumar esse 7 aqui, que está muito feio. Aí não vê nada lá. 7. Aqui o 9. E aqui o 5. O que mais que tá feio? O 3 também. O 3 tá feio. O que mais que tá faltando, minha gente? Ah, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 1, tem o 2. Tem o 3, tem o 4. É o 5 aqui. Certo? 5. Confirmou. Ah, esse é o 5 ali. É o 2 aqui. Muito bem, terminamos esse jogo fantástico. Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Quando a gente vê assim acabado, completinho, dá vontade de sorrir. Muito bom. Agora eu quero aproveitar a se inscrever no nosso canal. Matemática para concurso. Dar aquele like se gosta dos nossos vídeos, são feitos com muita vontade, com muito carinho, para você exercitar, tirar as dúvidas com o seu cérebro. Compartilhe para os seus amigos e, com certeza, até o próximo vídeo. E agora vou tomar um outro cafezinho. Até o próximo vídeo, minha gente. Até lá.